Vladimir Carvalho, CEO, co-founder da Alterdata, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Hoje a gente vai ter a honra de entrevistar um cara que que me inspira, que inspira o Rico, que é quase um mentor. Quando a gente tem dúvida, eu recorro ao Vladimir. Vladimir, muito bem-vindo. Eu sei que a sua agenda é super concorrida, então a gente está se sentindo privilegiado com a tua presença hoje. Obrigada por ter vindo aqui na ONU. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado porque a sua audiência realmente faz a diferença. Vocês têm feito um trabalho excepcional. Obrigada. Eu admiro muito o trabalho que vocês vêm fazendo, como vem crescendo, fruto de um trabalho sério, responsável. E eu me sinto lisonjeado você falar em mentoria, porque eu fico muito feliz em inspirar outras pessoas, né? Você carrega isso quase como um propósito, né, Vladimir? E, de fato, você consegue. Assim. Você viu que a gente falou lá dentro agora sobre uma coisa que você falou lá atrás para a gente, a rampagem da empresa. Isso ficou na nossa cabeça e a gente vem desenvolvendo. Então, assim, você entrega o melhor que você tem, você entrega as melhores sementes. Eu acho que isso é digno de muita admiração. Assim. Então, de antemão, parabéns e obrigada por tudo que você auxilia a gente assim, com as suas dicas. Muito obrigado. Vamos ver se hoje a gente consegue inspirar outras pessoas. Vamos, com certeza. E antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, comenta aqui, pode mandar dúvida para a gente, que depois a gente manda para o Vladimir, responde para vocês, interage aqui com a gente. Vamos lá. Eu lembro que eu fui na Alterdata, você falou que antes disso, o início da Alterdata começou bem num apartamento, começou lá em Petrópolis, depois foi para um apartamento improvisado de escritório, mas eu conheci na loja que era em frente ao Pedrão. Fui lá visitar, na época, com o Ronaldo e tal. E, assim, eu já achava, poxa, que bacana, uma empresa de tecnologia. Logo depois, o prédio da Alterdata surgiu e eu passo lá, sinto um maior orgulho, a cidade sente orgulho da Alterdata, da estrutura dela hoje. E eu queria entender como é que foi isso para você. Começar no apartamento, começar idealizando um projeto, hoje olhar para aquela sede gigante, olhar para clientes em todo o Brasil. Como é que é isso dentro de você? Primeiro que isso é muito bacana, Tainá, porque, na verdade, quando você tem uma empresa de serviço, uma empresa que está preocupada direto com o cliente, uma empresa que tem um trabalho que é muito personalíssimo, porque eu e Zé Ronaldo, nós éramos programadores, que lidava diretamente com o cliente. E a empresa ela tem a origem em Petrópolis, então o primeiro CNPJ foi lá em Petrópolis, e o endereço era uma mesa no escritório do meu sogro. Zé Ronaldo trabalhava na casa dele, no quarto que ele dormia, em casa. E um pouquinho na frente, um ano e pouco depois, nós alugamos um apartamento, transformamos num escritório, e era a filial. Petrópolis era a matriz, ali era a filial. Quando nós mudamos para o Pedrão, ali para aquela lojinha em frente ao Pedrão, aí nós invertemos. Petrópolis ficou sendo uma filial e nós trouxemos a matriz aqui para Teresópolis. Depois veio o primeiro prédio, depois veio o segundo prédio, que é o grandão, e agora tem o terceiro prédio, que está sendo inaugurado agora semana que vem. Então, essa estrutura deixa a gente com orgulho, porque a gente observa que muitas pessoas contribuíram para construir esse caminho, né? Eu não acredito numa empresa de serviço se uma empresa de uma pessoa, de uma cabeça. De um sonho só, né? Não acredito. Eu acredito que o que é mais importante é você ter um comportamento, ter uma forma de liderança das pessoas, que as pessoas querem trabalhar com você, te admiram, acreditam no propósito, acreditam nos valores, acreditam na ética, na responsabilidade. E aí os grandes talentos vêm para dentro da estrutura. E você passa a ter, não colaboradores, mas passa a ter um exército alinhado, né? Então, acho que o maior mérito nosso é conseguir juntar essas cabeças todas num objetivo em comum, né? Isso sim é que faz a grande diferença. Nós estamos em 2022, atualmente nós estamos com 2.400 colaboradores, nós somos a quinta maior do país, a maior da cidade aqui de Teresópolis. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande, mas mostra um caminho que tem muitas coisas bacanas para conversar, porque uma empresa de tecnologia, uma empresa de software, ela tem algo bem curioso, porque alguns empresários, Tainá, que têm empresas grandes, o mundo dele é a empresa dele. Então, ele só consegue ver um prisma da situação. Uma empresa de software ela existe para administrar a empresa dos outros. Então, o que nós fazemos é fazer software que roda em 61 mil empresas. Isso significa que a gente tem um ótimo laboratório de pesquisa. Verdade. Significa que eu consigo ver com clareza indicadores, as besteiras que um cliente faz, as coisas certas que ele faz, os caminhos errados que ele tomou, os caminhos certos que acelerou. Isso vira produto também. Né? Lógico, isso vira mindset, muda nossa forma de pensar e ajuda a dar novas ideias. Por isso que eu me sinto assim, muito confortável
quando eu tenho a oportunidade de influenciar outras pessoas, porque não é só o que eu acho, mas é o que eu vejo na prática em milhares de clientes, né? Verdade. Você falou da equipe, assim, eu lido bastante com o Henrique, né? Diretor de vertical, o Flávio da venda. E assim, eles são apaixonados pela Alterdata, eles vivem a Alterdata. Toda reunião nossa é muito enriquecedora e é admirável como eles amam, tá? Que você falou de propósito, né? Então, você tem muita gente na tua equipe que encara aquilo ali como um propósito de vida. Eu costumo dizer que é contrato vitalício, né? Que eu tenho os contratos vitalícios aqui, não. Gente que eu vou carregar para o resto da vida e que é responsável por tudo que a gente construiu. Eu vejo que você tem parceiros admiráveis, assim, que estão lá no teu time, que eu também admiro muito. É isso, e os ouvintes têm que estar entendendo aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, que são empresas que estão em fase de ascensão, que para isso ser construído não acontece do nada. Sim. Isso depende de conta-gotas, diários. E uma das coisas que é importante é o comportamento do líder, o comportamento daquela pessoa que comanda a organização. O principal gestor está sendo observado todos os dias, para o bem ou para o mal. Sim. Ele está sendo observado o que ele fala, como ele se veste, como ele lida com o cliente, como ele respeita as pessoas. Então, todos os seus passos, você não observa, mas você está sendo observado. Verdade. Então, se você que tem um negócio não está preocupado com o que acham de você, o que a sua empresa, a sua equipe está pensando de você, você não está construindo um exército. Você está construindo uma série de pessoas que querem um salário no final do mês. E isso, a chance de sucesso é muito menor. Verdade. Agora, quando você cria aquela liga, de fato, como essa que você está falando, aí o jogo muda todo, cara. Um concorrente atacou, você dá uma linha de comando, a pessoa vira à noite e resolve o problema. Entende? Verdade. A gente estava brincando aqui, porque eu falei assim, eu já estou aprendendo muito com 50 pessoas, como é que é 2.400 pessoas, 2.400, né? Como é que é essa quantidade de gente na equipe, como é que é o dia a dia, como é que é formatar negócio, quais são os principais desafios para escalar essa galera toda? Conta para a gente, assim, como é que funciona para chegar até 2.400 colaboradores? Eu costumo falar muito em palestras, eu faço palestras no Brasil inteiro, cara, e muitas delas eu comento uma coisa que eu já falei para vocês, inclusive, que o crescimento de uma organização ela não é linear, ela não é como um gráfico subindo continuamente. Ela se parece muito mais com uma escada do que com uma linha. Então, você tem competências que você adquire, aí você usufrui daquilo, adquire outra competência, você adquire aquela novamente e vai subindo. A ciência está em ficar o menor tempo possível nesse plano e você poder subir novamente. Então, às vezes, esse degrau é a montagem de um setor de RH. Às vezes, é uma habilidade natural que você tem que ter. Sei lá, você é muito tímido e passa a ser comunicativo. Às vezes, é uma capacidade técnica. Eu aprendi um negócio que eu não sabia. O importante é a gente entender que quando você vai escalando e vai aumentando o número de pessoas, quem está na base da pirâmide tem que fazer tão bem quanto você fazia. Sim. Então, quando eu era um programador, por exemplo, eu era elogiado como um programador, os clientes me levantavam minha autoestima como eu sendo um programador. Um belo dia, eu tenho que deixar de ser um programador. Eu tenho que deixar de ser uma coisa que sou eu. Eu tenho que deixar de ser uma coisa que me identifica como bom profissional. Isso dá um nó psicológico na cabeça. Sim. Mas você tem que fazer. E como é que você faz o de baixo fazer aquela coisa que você fazia? Através de monitoramento sistemático. Monitorando essas pessoas, criando indicadores, ou dando procedimentos, delegações de tarefas sem você transferir responsabilidade, transferindo tarefas. E, na medida que essa estrutura cresce, você cobra dessa pessoa que ela só vai subir se ela conseguir substituir o que ela faz. Aí ela faz a mesma coisa aqui para baixo. E quando ela faz aqui para baixo, você sobe mais um, aqui embaixo subiu mais um, e você vai escalando a estrutura. O Henrique, que você tocou, por exemplo, que é um diretor nosso, sim, o Henrique era um técnico de infraestrutura. Ele ficava montando servidores, controlando servidores. Um dia ele passou a ser responsável pelo setor, daquele setor ele foi para outro, o outro para outro, e foi escalando. O Mendes, que é diretor também, do lado do Henrique, ele era um cara de suporte. Um dia ele aprendeu programação, fez faculdade, foi para o desenvolvimento. Ser desafiado, né? Do desenvolvimento, a gente foi dando competências para ele liderar. E você vai fazendo a estrutura subir. Então, hoje, por exemplo, eu não comando mais quem está lá na ponta. Então, lá no atendimento, suporte, por exemplo, não sou eu que estou lidando com as pessoas lá da ponta.
Mas eu tenho que ter o conforto de quem está fazendo isso pensa como eu penso. Pensa como eu e Zé Ronaldo pensamos. A maneira de fazer, a maneira de monitorar, de transferir poder, de empoderar essas pessoas, de aceitar críticas, coisas que a gente acredita. Esses valores facilitam muito a escalar a empresa. E a gente faz isso hoje com muita naturalidade e nota um choque quando muda algo. Por exemplo, ano passado nós compramos uma empresa. Nós já compramos 5 companhias, ano passado foi a mais importante de todas. Uma empresa grande, um faturamento perto de 60 milhões por ano, com quase 300 pessoas, e nós fizemos essa aquisição. O principal choque foi cultural. Imagina. Foi exatamente o que nós estamos falando aqui. Eles receberem o que nós chamamos da empresa de uma transfusão de sangue para se transformarem em alterdatanos. Quem trabalha lá na Alterdata não são funcionários, são alterdatanos. E para você fazer isso de uma forma natural, é muita cultura. Muita cultura que, para quem está chegando agora, um grupo de gente grande é complexo. Imagina. Então, envolve contato, fala. Exatamente, convivência. Tal. E as coisas vão acontecendo. Então, hoje eu acho que a fortaleza da companhia é essa estrutura cultural que vai sendo transferida e vai fazendo a estrutura crescer de uma forma... Eu chamo de passagem de bastão, né? Vamos passar no bastão sem deixar o bastão cair. Sem deixar o bastão cair. Você não pode crescer sem critérios ao ponto que daqui a pouco você cai. Como a gente vê muitas empresas que crescem rapidamente, depois desaparecem. Verdade. Bom, a gente saiu de um mundo linear, lógico, para um mundo exponencial e menos previsível. Como é que foi acompanhar a tecnologia nessa transição, assim, o mercado da tecnologia? Como é que foi fazer parte desse ecossistema? Na verdade, Dainá, o processo que mais me preocupa não é o tecnológico. O tecnológico... Hoje eu dirijo um carro que eu ligo. Amanhã, se ele voar, não faz a menor diferença. Hoje eu tenho um telefone que eu falo. Se amanhã ele tira foto, ele tiver um holograma, não faz a menor diferença. O grande problema é quando essas tecnologias mudam o status quo da sociedade. Muda a maneira de lidar com o cliente, a expectativa do cliente, a maneira de comandar pessoas. Quando os relacionamentos passam a mudar em função das tecnologias, aí o caso é grave. Aí é o que mais me preocupa. Então, a gente vê as mudanças acontecendo e tenta adaptar a companhia para ela estar ligada não só aos aspectos técnicos, mas aos aspectos comportamentais do cliente. A gente costuma dizer na Alterdata que de 3 anos em 3 anos, aproximadamente, a empresa se reinventa completamente. Muda tudo. Na pandemia, por exemplo, foi uma virada dessa. Foi. De 2020 para cá. Gigantesco. Henrique, como é que foi levar todo mundo para casa? Deve ter sido enlouquecedor. Não, mudou tudo. A maneira de atender. As pessoas, às vezes, focam na parte técnica. Mas como é que foi o telefone? Está tudo coisa técnica. Uhum. Não, cara, esquece técnico. Técnica é tudo fácil. O problema é o comportamento. Pensa o seguinte, na minha forma de pensar. Tudo que o dinheiro compra é fácil. Fácil. Sim. Tem que comprar um carro? Eu vou lá e compro. Tem que comprar um prédio novo? Vai e compra. Não tem dinheiro? Sem problema, você vai no banco e pega. E você compra. Tudo que é... esse microfone não está funcionando, tem que ter um mais caro. A gente compra, não tem problema. Uhum. O que é difícil? Se você tiver um problema psicológico, você vai ter que ficar 3 anos no terapeuta para melhorar. Teu dinheiro não compra. Verdade. Não compra. Tudo que é comportamental não compra. E você também não tem tanto controle sobre isso. E aí que complica. Então, na pandemia, o cliente mudou, os colaboradores mudaram, a velocidade mudou, o tempo de fazer as coisas mudou. E aí você tem que se adaptar a isso tudo. Isso que é... Você diz que o desafio maior é trabalhar a inteligência emocional e os aspectos comportamentais do que a tecnologia. Muito mais complexo. A gente virar a cabeça do cliente e falar para o cliente o seguinte, olha, todo o teu modelo de sucesso do passado não garante teu sucesso no futuro. Lindo falar isso. Agora, como é que faz uma empresa que tem, às vezes, um cliente nosso, ele tem 70 anos, a empresa tem 50, e dizer para ele que tudo que ele teve de sucesso pode ser comprometido porque agora o jogo é outro. Sim. Isso é difícil. Bem difícil. Como é que faz esse cara mudar a chave na cabeça dele de que agora ele não é mais o senhor absoluto da empresa dele, mas ele tem que fazer um garoto de 20 anos questioná-lo? Geralmente o que faz essa pressão é o próprio resultado, né?
O cenário acaba pressionando, né? Mas é difícil, porque é psicológico. É psicológico. Tem empresário que está quase quebrando e não consegue ver isso. Porque é psicológico. Então, é complexo. E nós estamos vivendo uma coisa atualmente que é inédita na história da humanidade. Se a gente pegar livros de história, desde a pré-história até hoje, até agora, 10 anos atrás, o mais velho sempre ensinou o mais jovem. Os professores da minha geração eram mais velhos. Os pais tinham que ser respeitados porque eles tinham experiência. As pessoas da empresa que tinham cargos mais altos eram pessoas mais maduras, eram sêniores. Nós estamos vivendo pela primeira vez na história da humanidade um garoto de 30 anos dando palestra ensinando como fica milionário. Tem um monte aí. Sim. Nós estamos vendo meninos ensinando aos mais velhos a como comandam empresas. E isso é complexo. É uma mudança de comportamento e paradigma que complica muito a operação dos negócios. Então, por isso que é muito importante que as empresas que estão sendo fundadas agora tenham um CEO mais velho ou não, que ele entenda que o jogo do passado não é o mesmo. É como se estivesse jogando um xadrez e que as regras mudaram. Cara, agora a torre anda diferente, o cavalo anda diferente, a dama anda diferente. E não adianta você lutar contra isso. Não adianta. Então, é um momento bem bacana da sociedade, de muitas oportunidades, mas também de muitos riscos. Verdade. A gente faz o Coevo todo ano, que é o nosso evento anual, e geralmente a gente provoca nesse evento, tem sempre uma parte que é falando aonde a gente vai chegar e os nossos desafios, mas também tem uma parte de autoconhecimento. Porque acho que autoconhecimento também é algo que você não faz uma vez e acaba, né? Você se permite se autoconhecer naquele processo. Então, a gente provoca a equipe para se autoconhecer, para conhecer o colega. Ele já sabe qual é o aspecto comportamental do colega, do cliente. Então, ele já sabe fazer essa leitura. Ao invés dele julgar, ele já vai compreender, porque ele sabe como é que funciona, ele sabe como é que funciona aquela engrenagem do comportamento. E foi quando a gente virou a primeira grande chave do marketing nesse aspecto comportamental. Então, tem muito a ver com o que a gente vive hoje. Não, aqui hoje, vocês são um exemplo vivo disso tudo que eu estou falando. Porque até 10 anos atrás, uma empresa como a de vocês trabalhava completamente diferente. Completamente diferente. Uma agência de marketing não é o que é hoje. Não. Então, isso é um exemplo clássico. Mas se você pensar bem, o varejo aconteceu isso. Pensa o seguinte, um dentista. Pensa como o dentista trabalhava 15 anos atrás e como trabalha hoje. Ele não fazia harmonização facial, lente de contato. Completamente diferente. Pensa agora um cirurgião. Ele usa hoje técnicas, métodos e equipamentos que não existiam. Então, mudou tudo. Então, inúmeras profissões estão nesse ciclo de transformação. E você pensa o varejo. O varejo hoje de uma cidade do interior do Brasil é afetado por um Alibaba que está na China. Então, mudou tudo. E esse é o jogo. Quando a gente fala que mudou, a tecnologia mudou? Não mudou. O comportamento do cliente do interior do Brasil mudou. Ele agora sabe que ele pode comprar e comparar preços em qualquer lugar do mundo. Então, essa que é a jogada. Então, eu diria que eu tive agora recentemente em Nova York, num evento da NRF, e escutei uma frase que eu adorei, cara. Nós temos que muito mais entender de quem compra do que entender de quem vende. Olha o que isso quer dizer. No passado, até pouco tempo atrás, os clientes compravam um software da Alterdata, do varejo, por exemplo, e me questionava se o sistema tinha um relatório de comissão do vendedor para saber quanto o vendedor vendeu, o que ele não vendeu, o que o vendedor isso, o vendedor aquilo. Ele queria medições a respeito das pessoas que estavam vendendo. Hoje, o que mais se quer não é isso. Nós queremos saber quem está comprando. Quem está comprando é quem? É rico, pobre, alto, magro, gordo, baixo, qual careca ou não? Onde é que interesse, ele está? Qual o poder aquisitivo? Que regularidade ele quer? Como ele quer na internet, quer presencial? Ele quer personalizar? Você tem que entender muito mais de quem compra. Porque o jogo mudou, o comportamento mudou. De novo, é o comportamento do consumidor que mudou. Se você tiver sensibilidade para entender quem compra, você também vai desenvolvendo o seu negócio para diferentes comunidades. Lógico. Agora, provavelmente, algumas das pessoas que estão nos ouvindo aqui têm uma empresa modulada num padrão do passado. Então, ele ainda tem a cabeça de que o departamento de engenharia da empresa tem que inventar todos os produtos. O cliente é um cara que compra só. Ele que inventa o produto. Está na ponta só, né? Isso é o pensamento de 20 anos para trás. Hoje, não. Então, esse tipo de bate-papo aqui,
ele tem que ser um bate-papo para gerar desconforto. Verdade. A minha intenção sempre numa conversa dessa é fazer algumas pessoas não dormirem hoje à noite. O processo de de melhoria preocupação. contínua envolve desconforto constante. Exatamente. Senão a gente não vai estar melhorando continuamente. Né? Assim, é por isso que o mundo ficou muito mais rápido nesse sentido, né? Porque a gente tem que tomar decisão mais rápido, talvez até com um pouco mais de feeling do que de dados, que nem sempre a gente tem os indicadores perfeitos para tomada de decisão como a gente tinha, ou não tem tempo para esperar ter os indicadores, mas a gente pelo menos tem que se permitir a tentar fazer laboratório. Essa colocação que você fez é muito bacana também, porque nós estávamos no passado, Tainá, numa sociedade de certezas. Então, você contratava pessoas que sabiam fazer alguma coisa para te dar resposta sobre algo. Então, você contratava um contador que ele sabia fazer contabilidade, você contratava um engenheiro porque ele sabia construir ponte. Você sabia, skills, né? Ele era um cara de resolver algumas coisas, responder. Hoje, nós estamos numa sociedade que um dos elementos importantes do mundo corporativo é a incerteza. A gente tem a certeza que não sabe. Então, eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 3, 4 anos. Eu não sei. Mas eu sei que ela vai ser diferente de hoje. Se eu sei que ela vai ser diferente de hoje, eu tenho que criar um mecanismo de transformação regular e constante, de tal forma que eu vá acompanhando com indicadores. Eu não acho que a sensibilidade tem que estar além dos indicadores. Sim. Eu acho que a sensibilidade ela existe no momento da incerteza, mas os indicadores são muito mais importantes para você tentar medir em períodos curtos, para garantir que você está corrigindo erros no ciclo, na jornada da companhia. Aí sim a gente está criando algo que cria algo dentro da empresa que é o inconformismo. O ideal é que todos os funcionários que estão me olhando ali fora, eles sejam inconformados com o que eles fazem. Eles têm que ser insatisfeitos com o que eles fazem para querer coisa melhor. Eles têm que ser muito mais perguntadores que respondedores. O ideal é que aquela menina lourinha ali na frente, ela questione você e fale assim, por que tem que atender o cliente assim? Por que tem que fazer isso desse jeito? Verdade. Será que não dá para a gente fazer de outra maneira? Perfeito. Então, a busca das pessoas que estão nos ouvindo aqui é por pessoas que sejam questionadores e perguntadores, e não só respondedores. Só que nem todos os executivos, empresários, empreendedores estão preparados para escutar, a receber críticas, a dar o braço a torcer, que hoje, por exemplo, eu tenho 59 anos, eu tenho que estar preparado para um menino de 22 me questionar. Sim. E eu olhar e pensar e falar, esse garoto tem razão, nunca pensei sobre esse aspecto. Eu tenho que estar preparado emocionalmente para isso. De novo, comportamento. Verdade. Concordo plenamente. Até fazendo uma correção na questão dos indicadores, é porque o marketing tem muito isso. Quando a gente não tem indicador, a gente provoca indicador. Né? Sim. Então, a gente consegue fazer um teste AB. A gente ontem mesmo estava discutindo as campanhas que mais performam por região. Então, no Nordeste, a gente estava vendo que contraste tem um peso maior. São indicadores que o cliente não tinha. Num dado momento, a gente teve que se propor a experimentar, a provocar, a fazer até o que a gente não gosta, às vezes, que a gente não acha esteticamente bonito por uma questão de crença e de cultura. Mas aí você provoca aquele indicador para a tomada de decisão. Esse é o bacana do marketing hoje. Ele reage mais rápido ao cenário. Você consegue provocar isso. Eu me lembro quando a internet foi inventada, há 20 anos atrás, eu, pessoalmente, que me envolvi no mundo digital. Porque eu não entendia o que era aquilo que estava surgindo. Eu aprendi a programar HTML, eu fazia as campanhas, eu estudei o Google Analytics inteiro naquela época, e eu fazia teste o tempo inteiro. Coisas que eu não sabia se ia dar certo ou não, eu fazia assim, vou fazer uma campanha brega. E eu quero ver o que vai acontecer nessa campanha brega. Aí eu via se dava certo, se não dava certo. Isso aí. Você provocou o indicador. Agora deixa eu fazer uma outra super elegante. O que aconteceu? Melhorou, piorou? Foi como? Em que região? Então, esses protótipos são importantes para gerar indicadores. Exato. Né? E não pura e simplesmente por sensibilidade. Né? Mas forçando a você ter uma base matemática para tomada de decisão. Você tem algum norte, né? Exatamente. E hoje a comunicação permite que a gente tenha essa reação mais rápida, faça esse laboratório mais rápido. Tem ferramentas hoje. Inúmeras. Exatamente. Tem até dados demais, né? Às vezes complica. Às vezes Quando complica. tem dados demais, complica. Exatamente. Eu até brinco, falei, cara, antigamente o cliente botava o outdoor, ele não sabia quantas pessoas olharam ao outdoor, quantas pessoas decoraram qual era a marca, quantas pessoas gastaram 3 segundos ali. Hoje o nosso cliente ele tem tanta informação que ele se perde qual indicador ele vai olhar. Um dos nossos trabalhos fala, cara,
Vamos definir os indicadores que são importantes para a gente, senão a gente vai se perder em alcance, impressão e vai deixar de olhar os indicadores que são importantes para a gente. É isso. Mas é muito dado, realmente. Bom, vamos para a próxima. Dirigir uma organização não é vê-la como ela é, mas como ela será. É uma frase do John Tietz que a gente até meio que comentou isso aqui em outras perguntas. Quando você olha para as difusões de tecnologia, digitais com 5G, internet das coisas, sentidos na realidade virtual combinados com inteligência artificial, metaverso, como é que fica? Isso assusta o empreendedor, isso assusta as pequenas e médias empresas. Qual o conforto que você vê que pode gerar para elas nesse universo de excesso de dados, de excesso de tecnologia? Que informação bacana a gente pode dar para ele não se ver tão perdido ou tão distante disso? Assusta os grandes também. Os grandes também assustam, porque são coisas que são grandes ondas, que você pode ter aquela sensação de que, ao invés de você surfar na onda, você vai morrer afogado, né? Mas eu tenho uma opinião que, quando o mercado está muito flat, muito padrão, quando o mar está muito calmo, qualquer comandante medíocre leva o navio. Não precisa ser gênio. O mercado propicia que o teu barco vá bem. Quando o mercado está balançando demais, a tempestade está em alto mar, sacudindo o navio, aí sim o bom comandante faz a diferença. Então, o que eu acho é o seguinte: quando o mercado está turbulento, é um momento ideal de você ganhar distância do teu concorrente. Quando está muito padrão, é muito difícil fazer um barco andar mais rápido que o concorrente, porque está todo mundo à mesma velocidade. Sim. O mesmo vento, a mesma corrente. Exatamente. Agora, quando tem uma adversidade, o jogo fica mais interessante. O que é importante é o empreendedor entender que ele tem que se conhecer, conhecer a velocidade de transformação do negócio, as oportunidades que estão por vir, porque problema e oportunidade é a mesma coisa. Depende de qual lado do muro que você está. Em chinês, aqueles pauzinhos do chinês lá, não sei se você sabe, mas a palavra oportunidade é o mesmo pauzinho da palavra problema. Ah, é? É o mesmo. Sabia. Só depende de como você vê. Depende do contexto. Então, isso é assim. A Alterdata, eu me vivi isso a vida inteira. Problemas graves. Então, quando as pessoas entram na minha sala e trazem um problema, Admir, tem um problema grave, o que aconteceu isso, não sei o que a gente vai fazer. Primeira coisa que vem na minha cabeça: esse problema é nosso ou é do mercado? 90 e tantos % é do mercado. Que é um problema do governo, saiu uma tecnologia nova, apareceu o Windows, não me lembro quando o Windows surgiu. O governo mudou alguma coisa, que eu tenho que mudar os sistemas todos. Então, todas as vezes que é um problema de todos, eu comento no meu time: isso não é um problema. E todos os concorrentes vão ter o mesmo problema. Então, não é um problema. É um jogo. Nós temos que ser mais rápidos. Agora, se é um problema da companhia, eu não tenho caixa, eu estou endividado, aí você está com problema de fato, porque aí é um problema seu. Você não consegue reter talentos, você não consegue desenvolver coisas novas, aí é um problema seu. Mas todos os exemplos que você deu, de metaverso, as criptomoedas, as coisas novas que estão surgindo, todo o universo digital de compras online, toda a cultura de vendas de forma digital, tudo isso aí é uma onda que você tem que surfar, porque todos os concorrentes estão de olho. Quem for mais rápido leva vantagem. Então, não é um problema. Talvez seja aí o ponto de alavancagem do negócio. Me lembro quando o Windows surgiu e eu falava para o meu sócio: se o Windows não tivesse surgido, a gente estava muito melhor. Porque aquilo trouxe um problema, investimentos, uma série de coisas. Nós ficamos desesperados, que estava no meio da construção da sede daquela prédio, o primeiro prédio. A gente gastando dinheiro, a empresa não era grande, então era difícil construir um prédio daquele. Sim. Surge uma tecnologia nova, mas nós fomos uma das primeiras do Brasil a ter os aplicativos nesse ambiente e, projetou a companhia. Então, um problema que foi transformado numa oportunidade. O mais importante é as pessoas entenderem o momento exato de entrar em cada uma dessas fases. Se você entrar antes, teu investimento é muito alto. Sim, e a margem de erro é alta. Se você entra depois, você perde terreno para os seus concorrentes. Então, existe um momento exato de entrar na onda, igualzinho o surf. Se eu entrar na onda, eu não surfo, mas de teoria eu conheço. Se eu entrar na onda antes, eu não consigo pegar velocidade na prancha. Se eu entrar depois, a onda passou por cima de mim. Eu tenho que entrar naquele ponto exato.
E você tem que ter paciência para ficar observando, né? Observando, exatamente. Eu fiz um curso de inovação, porque assim, inovar é um desafio, né? E o bacana é que nesse curso falava, inovar nem sempre é criar algo novo. Pode ser eliminar os problemas tóxicos. Inovar pode ser você entender os sinais, porque quando você vai na tendência, na moda, você já está atrasado. Mas eu achei muito desafiador criar essa fórmula, porque a gente pega as macro tendências, eles chamam de weak signals, né? Reúne os weak signals. Na hora que eu olhei aquilo tudo, falei, tá, legal, mas e agora na prática? É muito desafiador você viver inovação constante, pegar os pequenos sinais do universo, o que está acontecendo para se antecipar à tendência. Na prática, Tainá, as pessoas, quando a gente fala de inovação, eles pensam em inventar um novo iPhone, um carro que voa. Pensam num negócio totalmente fora do padrão. Na verdade, essas inovações são as disruptivas, que o Spotify é uma delas. Acontece, sim, mas não é o mundo normal. Sim. Isso não é o que acontece todos os dias. O que acontece todos os dias são as inovações incrementais. Essas são todos os dias. A incremental hoje nós estamos fazendo esse trabalho aqui de gravar. Semana que vem você conversou com o time e falou assim, nós precisamos fazer um negócio melhor. Esse microfone, se fosse não sei o quê, a gente faria mais rápido. Se tivesse uma ilha de edição de sei lá o quê, eu faria mais rápido. Isso é inovação incremental. Melhorar o que você já faz, né? Essa inovação incremental é que faz as empresas se distinguirem. Porque você está o tempo inteiro olhando o que você acabou de dizer, as forças do universo. O que existe que eu possa me movimentar? É uma tecnologia nova que eu tenho que comprar? É atender uma expectativa do cliente de uma forma diferente? É fazer mais rápido com menor custo? O que é exatamente? Depende de negócio para negócio, varia muito. Mas o importante é entender que você tem que ter uma empresa que não tem um cara inovador. Você tem que ter uma cultura inovativa. A cultura de inovação é aquela que faz a menina da faxina aqui te dar uma ideia para gastar menos produto de limpeza. Sim. É a que faz o rapaz do que dirige o carro te dar uma ideia de um negócio que vai gastar menos combustível. Viu, né, Henrique? Henrique tá aí. Essa é a inovação incremental, é essa. E é essa que faz as companhias crescerem. Aí, para fazer isso, como é que faz isso na prática? É movimentando os corações. Ou seja, o líder ele tem que ser uma pessoa que movimenta muito mais os corações, as mentes, do que o caixa. Porque se ele consegue movimentar os corações e faz a menina da limpeza dar uma ideia, você afetou o caixa positivamente. Então, naturalmente, aquela coisa acontece. Então, se o líder hoje, que estão nos ouvindo aqui, são pessoas que entendem tudo de um segmento, mas não entendem de gente, você está com problemas. Sim, Simon Sinek fala o seguinte, 100% das empresas são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Verdade. Eu sou o melhor engenheiro do mundo. Se não entende de gente, você não vai ter sucesso. Verdade. Faz todo sentido. O Lully tem uma frase que eu gosto muito, que informação não é poder, critério que é. Aqui na ONU a gente sempre propõe o time fazer um zoom out, né? Vamos olhar o problema, vamos fazer um zoom out, vamos fazer um exercício sobre isso. E a gente percebe nas mudanças de gerações a ferocidade, a impulsividade, até o cliente, né? O que você falou, muda uma geração. É o clique do CTA, que tem que clicar rápido, é a taxa de conversão rápida. E assim, qual o teu conselho para essa geração que tem que ser tudo papum, assim, sem eu fazer um zoom out, sem eu modelar um pouquinho mais, é o que você falou, esperar a onda certa para surfar. Qual conselho a gente pode deixar para essa geração que foi impactada pela ansiedade da pandemia? Assim? Nós estamos vivendo uma coisa, Tainá, que é o seguinte, a minha geração, eu tenho 59, a geração dos 40 e pouco para frente é uma geração que curtia a chegada. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, a gente falava assim, quando eu me aposentar, vou comprar um carro importado, vou ter uma casa na praia, vou viajar para a Europa. Você olhava lá na frente e projetava algumas coisas e a tua felicidade era associada a uma chegada a algum lugar. Então, se a empresa que eu trabalhava me desse uma meta para eu atingir daqui a 3 anos, eu estava feliz. Porque eu estava olhando para daqui a 3 anos... Tinha linha de chegada, né? E tinha uma linha de chegada lá. Eu vi empresas que me contratavam para fazer software com planejamento de décadas. Era um planejamento de a cada 10 anos que a empresa vai ser daqui a 10 anos. Então, era tudo olhando lá para frente. Hoje, a geração dos mais jovens, eles não curtem a chegada, eles curtem o caminho. Ele curtir o caminho, ele quer
ter um carro importado, mas ele não quer esperar ele ganhar dinheiro suficiente para ter um carro importado. Ele vai no banco, pega o dinheiro emprestado e tem o carro importado hoje, se endivida. E não constrói uma carreira. Então, o que é o certo? Não é nenhum nem outro. O certo é a gente encontrar esse equilíbrio entre essas duas coisas, porque a ansiedade deles, dos mais jovens, ela é importante nesse momento. Mas se deixar essa ansiedade ser em excesso, a gente não constrói alicerces fortes na companhia. Se deixar só o mais velho pensar, a empresa é lenta. Sim. Também aí não é transatlântico para virar lento. Também não é legal. Então, exatamente. A gente cabe fazer os ajustes de tal maneira que a gente consiga equilibrar esses dois mundos, né? A gente tenta fazer isso cobrando muitos indicadores de performance. Então, quando um mais novo está muito ansioso, entra na minha sala, eu tenho uma ideia maravilhosa que o cliente não sei o quê. Minha primeira pergunta, você tirou isso aí da onde? Que indicador você viu? Qual foi a amostra que você pegou? Que reflexões você fez matemáticas sobre isso? Qual o tamanho desse mercado? E, normalmente, ele não dá respostas. Ele é obrigado a voltar para a prancheta e aprofundar um pouco mais. Fazer o zoom out, né? Quando ele aprofunda, ou ele recebe notícia, ele encontra, vamos falar assim, nem descobre, ele encontra coisas boas ou ruins. Às vezes encontra, peraí, esse negócio aqui é inviável. Ou às vezes não. Encontrei um caminho aqui que pode ser muito legal. Então eu acho que esse equilíbrio entre o mais velho e o mais novo é a magia. E muitas empresas hoje, até clientes nossos, que a diretoria é de uma geração mais velha, ele não entende que tem que dar um pouco mais de flexibilidade para os mais jovens. Quando ele é muito jovem, ele quebra rápido, porque ele está ansioso demais. Então, é importante que se ouça os dois lados da coisa. Os dois lados vão se modelando. Para se modelar, para equilibrar e balancear as duas forças, né? Perfeito. Ninguém está certo, ninguém está errado. É isso. Isso aí. Bom, tem mais 2 projetos que eu sou muito apaixonada. Meu filho está na Tech4Me desde quando ele era pequenininho, ainda era na Alterdata que dava aula. Eu falei, Christian, encaixa a Theo aí, porque eu queria muito que ele fizesse programação. Ele tinha acho que 7 aninhos, tinha acabado ele de alfabetizar, né? Estava na fase da alfabetização e já fazia programação em robótica. E está até hoje na Tech4Me. E também tem o Galileu. Queria muito que você explicasse esse projeto, porque eu acho que são 2 projetos incríveis e que a nossa audiência precisa conhecer. Nessa visão de futuro, de olhar para frente, a gente na Alterdata sempre pensou o seguinte, Tainá, todas as vezes que a gente se envolve em algum projeto, a gente pensa o seguinte, sei lá, vou mudar um departamento, uma rotina, um processo, um método. A gente pensa assim, vamos fazer agora um novo método, vai ser esse. Aí a gente pensa assim, isso aqui suporta se a empresa for o dobro ou o triplo do tamanho? Se a resposta for não está bem projetado. Desenha de novo. Desenha outra vez. Mas a gente não tem o dobro, mas nós vamos ter. E nós não podemos ser surpreendidos com o nosso sucesso. Nós temos que estar preparados quando isso acontecer. Um dos elementos de preparação é observar que o mercado de tecnologia está fazendo com que as profissões, todas as profissões, tenham tecnologia envolvida. Sim. Um médico, no futuro, vai ter que lidar com tecnologia. O advogado vai ter que lidar com tecnologia, o engenheiro, todo mundo, o advogado, todos vão ter que se envolver com isso. E as mentes dessas crianças não estão sendo preparadas para o incerto, para coisas novas e diferentes. As escolas hoje treinam da mesma forma que treinavam antigamente, para as pessoas terem respostas. Nós precisamos de crianças que tenham perguntas. E para ter certo e errado, né? Para crianças que consigam plugar tecnologia, lógica na sua cabeça e, independente da profissão que ele escolher, ele ter sucesso. Quando a gente percebeu isso, nós falamos, está na hora de nós entrarmos num novo setor para preparar uma nova estrutura de profissionais. Fundamos a Tech4Me. A Tech4Me vem de Tech for para mim, tecnologia para mim. É uma escola de robótica que a gente está franqueando agora, então a expectativa é ter escolas no Brasil inteiro, de tal forma que a gente consiga estar tendo aulas presenciais, como seu filho faz, e ter aulas dentro das escolas tradicionais também. Sim, a ideia é modelar a cabeça desses jovens, não é influenciá-los para entrar numa área tecnológica, não é essa a proposta, é modelar a cabeça para que a profissão que ele escolher, ele tenha mais sucesso, porque ele vai entender de lógica e programação e vai mexer com equipamentos. Aí está muito legal, né? Então, uma brincadeira muito boa, porque a coisa está rolando já há uns 2 anos aproximadamente.
E está funcionando muito bem. Nós estamos criando outros protótipos. No início era só criança, depois passou para adolescentes. Agora nós abrimos, há um mês atrás, uma turma só de idosos, para pegar pessoas de mais de 70 anos de idade. Inclusão, né? Que tem inclusão digital, porque muitos dos mais velhos ficam excluídos da família. Sim. Você vê um grupo de WhatsApp da família, os vovôs lá não sabem postar uma foto, não sabem recortar, ele tem dificuldade de falar com o neto. Nós queremos criar essa integração. Então, isso está muito bacana, está dando muito certo. Já o Projeto Galileu é uma outra pegada. Nós começamos a perceber que, depois da pandemia, aconteceu uma coisa no Brasil e no mundo, né? As empresas de tecnologia precisam de programadores, precisam de pessoas de desenvolvimento. Existem mais ou menos no Brasil 420 mil vagas abertas que não são preenchidas. Nos Estados Unidos tem 1 milhão de vagas abertas e não consegue preencher. Europa, um número maior que os Estados Unidos ainda. Nossa. Isso significa que há um apagão de mão de obra de tecnologia no mundo. Aí a gente olha empresas como a Alterdata e outras querendo pagar salários altos, excelentes remunerações, e não encontra. Por outro lado, você olha para o outro lado aqui, você vê uma classe social no Brasil de baixa renda, estudando em colégio público, com dificuldade para ter empregabilidade. Um monte de desempregados precisando trabalhar e um monte de gente aqui precisando de bons profissionais. Esse negócio não dá match. E aí começamos a estudar por que não dá match, falta aqui no meio cultura, educação e treinamento. O terceiro pilar do projeto, nós começamos a observar que existe no Brasil e no mundo, tem vários lugares que tem isso, pessoas que gostam de fazer filantropia. Então eu tenho amigos em São Paulo que saem ele e a esposa de madrugada para dar sopão para pessoas moradores de rua. Conheço pessoas que ajudam a reformar escolas em favelas, as pessoas gostam de ajudar, só não sabem como. O que nós fizemos? Juntamos os 3 elementos numa coisa que chamou-se Projeto Galileu, que vem do Galileu Galilei, que usava o telescópio para localizar estrelas. O Projeto Galileu usa o telescópio para localizar estrelas, essas jovens, meninas e meninos, em escolas públicas, que são de famílias de baixa renda, e que possa fazer essa conexão. Então, a gente contratou psicólogos, criou métodos, contratamos pedagogos, criamos um método para treinar em 6 meses uma pessoa para sair do zero e ser um programador trainee em 6 meses. E começamos a localizar padrinhos, pessoas físicas e pessoas jurídicas, para patrocinar o projeto. Nós temos, nesse momento, aproximadamente 300 crianças estudando para se tornar programadores. Todas as turmas que se formam, 100% são empregados. E como é que funciona essas 2 pontas? Quem quer ser um padrinho, como é que faz? E quem é uma criança, um pai ou uma mãe que vê a oportunidade para o filho dele e não tem condição de colocar na aula, qual é o caminho para ele chegar? Dentro do site da Tech For Me tem um item chamado Projeto Galileu. Lá dentro tem 2 elementos, 2 informações importantes. Uma é o formulário de inscrição, que esses jovens se inscrevem, vamos pedir alguns dados da família, algumas informações, e ali esse menino ele vai para um banco de dados que nós vamos entrevistar, fazer uma prova, para ele entrar num banco de apadrinhamento. Depois que ele entra num banco de apadrinhamento, entra a outra ponta. A pessoa jurídica ou física que quer ser um padrinho, ele se conecta nesse outro item e tem acesso a esse banco. E começa a dizer, eu quero apadrinhar a Mariazinho, Joãozinho. Maravilha. E tal. E você pluga um ao outro. A gente começa a dar informações para os padrinhos do que está acontecendo regularmente. O padrinho paga em torno de R$420 aproximadamente por mês durante 6 meses. Com isso, a gente forma um jovem. E o projeto, Tainá, é de chorar, é uma coisa super emotiva. Quer ser padrinho aí também. Porque transforma a vida das pessoas. Legal. Já escutamos depoimentos lá de meninos que me emocionam violentamente, porque a gente coloca em 6 meses esse garoto para ganhar mais que o pai dele. Isso é um negócio transformador, cara. Isso é uma coisa que muda a vida de uma família inteira. É muito bacana. Temos um caso lá, que foi bem interessante, que o menino queria estar na Tech For Me, mas ele passou nas provas, estava tudo pronto. No finalzinho, ele deu a notícia que não tinha um computador. Estava na pandemia, ele precisava ter um computador em casa. Nós falamos, olha, sem um computador em casa não vai dar. Ele ficou desesperado, convenceu a família, mãe, pai, tio, vizinho, a família toda, cada um deu R$100, vaquinha, comprou um notebook para ele. Ele entrou, começou a estudar. Quando ele estava quase se formando, foi contratado. A irmã viu, se empolgou
queria entrar também. Com o salário dele, ele comprou um notebook da irmã. Ah, que legal. Aí a irmã entrou, começou a estudar, daqui a pouco ela ia ser contratada. Os dois para trabalhar em home office. A casa que ele morava, na comunidade aqui em Teresópolis, só tinha um cômodo. Com o salário dos dois, eles alugaram uma outra casa com mais cômodos. A família inteira se mudou para uma outra casa para ele trabalhar num quarto, ela no outro. Que legal. É isso que eu estou falando. Isso é transformador, cara. Isso muda uma sociedade inteira. Que é um dos problemas que nós temos no Brasil, é essa desigualdade que tem no país. Se a gente e agora mais ainda, né? Se a gente de alguma forma conseguir diminuir isso, tudo melhora. O jogo muda completamente. O poder aquisitivo das pessoas, das empresas, tudo muda. Governos, muda tudo. Passa a ter mais cultura. Então, nós estamos aí super empolgados, que estamos fazendo uma diferença muito grande, principalmente aqui em Teresópolis, porque muito legal. Esse projeto, 90% dos alunos estão aqui. Tem projeto para expansão? Tem alunos em Três Rios, tem alunos em Cuiabá. Nós estamos montando agora uma unidade dentro da Cidade de Deus, favela, no Rio de Janeiro. Que legal. Então, a coisa está se expandindo. E temos padrinhos no exterior, em São Paulo, bancos patrocinando turmas inteiras. Então, a coisa está indo muito legal. Muito legal. Você que é jovem, que está aí assistindo a gente vai colocar o link aqui para você se inscrever, se candidata, se cadastra lá, se capacita, porque você vai ter muita inspiração para a tua vida profissional e vai estar no melhor caminho com as melhores pessoas. É isso. Assim, a Alterdata tem um papel social muito legal. Acho que você não sabe disso, mas há 20 e poucos anos atrás, quando eu fui gravar o meu primeiro DVD, uma das poucas empresas que me patrocinaram na época na cidade foi a Alterdata. Na época, nem só me lembrava disso. Eu não sabia disso. Foi esse DVD que me levou no Jô Soares. Dali eu consegui alavancar a carreira e gravar meu disco. E poucas empresas me patrocinaram. Na época a gente deu entrada numa lei municipal de incentivo, mas que também ninguém nunca tinha usado a lei, acabou ficando agarrado isso na prefeitura. E aí eu fui partir para as empresas para pedir patrocínio. Foi logo depois que eu saí do Fama, e aí consegui gravar o DVD, logo depois gravei o disco, enfim. E você também fez parte da minha vida, mesmo sem você saber, porque a Alterdata sempre teve um coração grande, assim, sempre foi uma incentivadora, desde a cultura até a educação, e o papel social dela é muito importante. Então, a gente gosta muito, eu fico feliz em escutar isso, porque a gente já patrocinou muitas coisas aqui na cidade, né, por causa do peso da companhia, desde atleta disputando torneio de jiu-jitsu, equipe de esporte e balé de crianças aqui em comunidades. Então, a gente ajuda muito. O que a gente não gosta é de dar dinheiro para alguém que não resolve um problema hoje. Sim. Tem alguém que precisava resolver um problema agora. Não, a gente gosta de alguma coisa que construa a vida, que mude a vida da pessoa. Isso a gente gosta porque a gente acha que a companhia tem que devolver um pouco para a sociedade que ela recebe, né? E a gente vem fazendo isso nos últimos 34 anos aí, vamos fazer 34 agora, no mês que vem, fruto dessa forma de enxergar. Isso tudo constrói o exército que eu falei. Porque as pessoas que estão dentro da empresa estão vendo isso. E ela quer fazer parte de um propósito. Exato, exatamente. Maravilha. Agora estamos no finalzinho do nosso podcast, a gente vai para o Momento Umbrella. Tem um guarda-chuva aí do seu lado. Pode abri-lo. Vai chover aqui? Vai chover ideia. Vamos lá. Você sabe que o guarda-chuva é o nosso símbolo, é a nossa inspiração. Porque a gente entende que debaixo desse guarda-chuva aqui da todo mundo está debaixo dele, a gente precisa estar na mesma direção, andando na mesma velocidade, de braço dado. Então, o guarda-chuva é esse grande símbolo hoje de amor e de inspiração da tanto que vem de Umbrella. Então, a gente cria esse momento Umbrella, esse momento do guarda-chuva, para fazer as perguntinhas finais da nossa entrevista. Quando o mercado está torrencial e está chovendo, você é o tipo de gestor que pega o guarda-chuva e não para de andar, ou você fica na marquise? Excelente colocação. Eu acredito no seguinte: existem empresários, na tempestade, ele entra para dentro da caverna e fica esperando a chuva passar. Existem outros que aproveitam a chuva dos ventos e constroem moinhos e ganham mais velocidade ainda. No nosso caso, da Alterdata, tanto o meu quanto o meu sócio, a gente está sempre acelerado. Na pandemia, para você ter uma ideia, foram um dos anos que a gente mais investiu na empresa. Nós estávamos no começo da pandemia com 1.400 pessoas, hoje tem 2.400, 2 anos depois. Muito rápido. Porque nós estamos acelerando. Então, a gente não tem medo da chuva. É só usar o guarda-chuva certo, com a amplitude certa, para abrigar todos que estão na empresa. Mas não para de andar. Não, nunca, nunca. E para a gente fechar, a última pergunta. Debaixo do guarda-chuva, a gente tem que saber qual é a direção.
Qual é o teu conselho para 2022, para as pessoas que estão assistindo a gente? Qual é a nossa nova direção? Para onde a gente tem que olhar? O que a gente não está vendo no teu ponto de vista? De negócio para negócio varia muito, né? Mas é muito importante entender que na pandemia para cá, de 2020 para cá, a forma de enxergar a sociedade mudou. Então, se você pensar em entretenimento, tudo mudou. Turismo mudou, a maneira de ver filmes mudou, cinemas mudaram. Se você pensar em comércio, o comércio mudou, o varejo mudou, os meios digitais mudaram. Se pensar numa agência como a de vocês, mudou tudo. Então, é muito importante que a gente entenda que 2022 é um ano que a maioria das empresas pensava que ia ser um ano muito bom, porque nós estamos saindo de uma pandemia, só que nós estamos num ano eleitoral, Sim, que tem uma Copa do Mundo e que tem uma guerra. Esses 3 elementos aqui estão criando entraves. Então, não é um ano para você levantar expectativas excepcionais, mas é um ano importante de você se distinguir de outros. Por isso que é importante estar lendo muito, olhando muitas tendências lá de fora, observando, escutando gurus que você tenha do teu segmento, falando a respeito de grandes tendências. Eu sempre acreditei, Tainá, em você ter referências. Então, se quem está nos ouvindo aqui, sei lá, tem um supermercado, o outro tem um pet shop, você tem que buscar quem são as referências desse setor e estar ouvindo. inspirar. Exatamente. Porque, às vezes, na pet shop, você tem umas ideias bacanas que tem lá na Europa estão fazendo, que você pode trazer para cá. Esse é um ano de você criar diferenciação. Se você achar que esse ano vai ser um ano de muita rentabilidade, provavelmente não vai ser um ano de muita rentabilidade, por causa desses 3 elementos que desaceleram a economia. Você vai acabar né? se frustrando. Né? Vai. Mas é um ano de você observar e criar as ferramentas certas para o ano que vem, 2023, ser um ano realmente de decolar. Perfeito. Nossa tempestade acabou. Pode fechar seu guarda-chuva. O meu não quer fechar, quer ficar aberto. Vladimir, muitíssimo obrigado. Foi uma honra, uma aula, um prazer conhecer um pouquinho mais do teu coração, de como você projeta, de como você vê as coisas. Obrigada por servir de inspiração para a nossa audiência, por servir de inspiração aqui para E eu admiro muito você e o Zé Ronaldo, admiro muito a Alterdata, admiro muito os projetos que vocês fazem e quero continuar de pé aplaudindo. Conta com a gente, que a gente quer estar debaixo desse guarda-chuva e sempre perto de vocês, se inspirando. Obrigada por tudo. Muito obrigado pelo convite, me sinto realmente lisonjeado, porque esse é um trabalho que eu fico muito feliz. Porque eu acho que na vida, ganhar dinheiro não é tudo. As pessoas pensam que os empresários são frios e calculistas, que ficam olhando balanço e lucro o dia inteiro. Isso não é verdade. Não é isso que dá brilho nos olhos. Não dá. O que a gente faz, na verdade, é ficar olhando o quão feliz o nosso cliente está, o quanto a nossa equipe está satisfeita e o quanto que a gente inspira outros, né? E isso aqui me dá a sensação, se tem um nos ouvindo ou 1 milhão de pessoas, não importa, me dá a sensação de que eu estou plantando uma semente na cabeça de alguns, inspirando alguns. Então, muito obrigado pela oportunidade. Você me fez uma tarde feliz, cara. Muito obrigado. Muito obrigada. Curtiu? Dá aqui o seu like, comenta aqui, fica junto da acompanha que a sua dose de coevolução nos negócios vai estar sempre aqui, a gente espalhando as melhores sementes e com os melhores convidados. Beijo no coração.